Indisciplina. Salve, aqui é Fernando Konezuki e estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 97.5 da Brasilândia. Eu volto para mais um episódio aqui do Indisciplina para partilhar vivências pedagógicas, só que agora na privação de liberdade, nas medidas socioeducativas e somente com mulheres. Neste episódio teremos mulheres que atuaram dentro da Fundação Casa com cursos profissionalizantes e de arte e cultura. Numa pegada de mais escutar do que falar, trazemos para este primeiro bloco 3 mulheres. Vamos conhecer primeiro a Marília Rovaron, que atua hoje na coordenação de oficinas de arte e cultura nas unidades da Fundação Casa na Grande São Paulo. Olá a todas e todos, eu me chamo Marília Rovaron, eu sou socióloga e trabalho com educação há aproximadamente 15 anos. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite que foi feito para que eu pudesse ter a honra de compartilhar um pouquinho sobre essa temática que eu gosto tanto, que é a educação, principalmente a educação no campo das medidas socioeducativas, né? Então é uma honra compartilhar um pouquinho com vocês. Eu trabalho há 10 anos com medidas socioeducativas, coordenando equipe de educadores que atuam nos centros de internação da Fundação Casa. Há 4 anos eu faço um trabalho com arte e educação. Então, eu trabalho no SEMPEC, que é uma organização da sociedade civil, responsável por realizar oficinas de arte e cultura em 23 centros da Fundação Casa, espalhados pelo estado de São Paulo. Bom, eu fico muito feliz em poder falar sobre esse trabalho, porque é um trabalho bastante particular, do qual muitas pessoas não têm acesso e não têm informações, né? E falar sobre isso com pessoas que estão se preparando para ingressar numa universidade ou que já estejam em algum curso, principalmente de licenciatura, é muito bacana, porque na época que eu fiz faculdade, eu não tinha informações sobre o trabalho na privação de liberdade, e certamente é algo que eu me interessaria bastante naquela época. Bem, é um trabalho bastante desafiador, e também é bastante desafiador escolher uma situação específica, uma cena pedagógica para compartilhar com vocês. Mas eu pensei em compartilhar uma das muitas que são muito significativas e com as quais eu aprendi e aprendo constantemente nesse trabalho que eu venho realizando, que foi uma situação que ocorreu há mais ou menos 2 anos atrás, e envolvia adolescentes de um curso de pintura em tela, no Casa Pirituba, no centro de internação que fica em Pirituba. Os adolescentes eles foram convidados pelo educador para produzirem uma tela, então reproduzirem na tela um trabalho autoral, né, um desenho que eles já vinham desenvolvendo nas oficinas, e essa tela eles doariam para alguém que eles não sabiam quem era, né? Então eles fariam uma doação às cegas para alguém que se interessaria pelo trabalho deles. E foi muito interessante, porque foi uma proposta inovadora. Normalmente os trabalhos que os adolescentes produzem nas oficinas ficam para eles, né? Nesse caso foi produzido um trabalho a mais, então eles continuaram com o trabalho que já era deles, e eles produziram uma tela a mais para que essa tela fosse doada. Bom, nós realizamos uma pequena exposição na sede do SEMPEC, e nós convidamos pessoas que trabalham em outros projetos, todos eles ligados à área da educação, para que essas pessoas visitassem então a exposição e escolhessem uma obra de arte. E aí essas pessoas visitaram, gostaram muito do que viram, elas não sabiam que seriam trabalhos, a princípio, né, elas não tinham informação de que eram trabalhos desenvolvidos por adolescentes que estavam internados em cumprimento de medida socioeducativa. E quando elas ficaram sabendo, foi muito interessante, né? As pessoas, elas realmente gostaram do que viram, os trabalhos, eles eram muito bonitos, muito significativos, as pinturas, os títulos que os adolescentes davam para as obras, a explicação do porquê daquele desenho, né? Tudo isso foi muito interessante. E aí, essas pessoas que foram convidadas, elas podiam escolher uma tela e elas levariam essa tela para casa delas, era delas. Mas em troca, elas deveriam escrever uma carta
para o adolescente autor da obra. E nessa carta, a ideia é que elas pudessem discorrer sobre qual foi o motivo, né, o que aquela obra tinha de especial que chamou a atenção para que essa pessoa a escolhesse. E foi muito interessante porque as pessoas, elas diziam o motivo, diziam o que elas acharam, qual foi o impacto daquela obra de arte para elas, e elas iam além disso, né, dizendo algumas palavras, mensagens motivadoras e mensagens bastante significativas que a gente sabia que seriam recebidas com muito entusiasmo pelos adolescentes. Bom, eu estava presente no dia em que a gente fez a devolutiva para os meninos, né, quando a gente levou essas cartas, e eles receberam e eles puderam ler, e foi muito interessante, né, porque os adolescentes, eles se sentiram realmente valorizados, assim, primeiro por terem tido a oportunidade de participar de uma exposição, ainda que super pequena, mas, enfim, que foi feita para eles, né, para o trabalho deles, e terem suas obras escolhidas, né, e além disso, terem ainda um retorno dessas pessoas que escolheram suas obras. Isso foi muito interessante. Eu lembro de um adolescente que ele leu a cartinha dele e aí ele falou assim pra mim: nossa, olha, quem me escreveu aqui tá dizendo que tem mais de 60 anos. E essa senhora tá dizendo que ela achou meu quadro lindo. Então, se alguém dessa idade tá dizendo isso, é porque é verdade, né? E eu achei isso muito interessante, né? E ver a felicidade dos meninos lendo aquelas cartas, aquelas palavras, das pessoas dizendo como que aquela obra tinha impactado e o porquê delas terem escolhido, foi muito, muito interessante. Foi uma experiência nova, a gente ainda não tinha feito nada parecido com isso, né? E a gente percebeu o quanto foi significativo para todos os participantes, porque para os adolescentes, né, foi muito interessante porque eles tiveram visibilidade no trabalho que eles realizam, né, nos desenhos, nos seus anseios, enfim, tudo aquilo que eles colocaram na tinta e na tela. E pessoas que trabalham com educação, mas que estão distantes dessa realidade da medida socioeducativa, tiveram ali por algum momento uma aproximação com esses adolescentes, né, um outro olhar para quem são esses meninos que estão em cumprimento de medida, internados aí em centros de internação espalhados pelo estado. Então foi algo muito significativo, que com certeza marcou bastante para mim, e acredito que para os adolescentes e para todos que participaram. Então é isso, né? Essa é uma das várias experiências. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E escutamos a Marília Rovaron, que compartilhou aqui com a gente algumas das suas experiências recentes na arte e cultura nas unidades da Fundação Casa. Agora vamos escutar a assistente social Sâmia Falcão, que compartilha com a gente um pouco das suas experiências como educadora de cursos profissionalizantes e algumas reflexões em cima disso aí. Vamos escutar Sâmia Falcão. Olá, meu nome é Sâmia, tenho 32 anos, atualmente sou assistente social e quero compartilhar um pouco da minha história e da minha vivência na Fundação Casa como educadora. Eu comecei na Fundação em 2013, né, em junho de 2013, e o cenário político era justamente dos coletivos de São Paulo pleiteando a redução da passagem de ônibus, né? E todos os conflitos que decorreram disso com o Estado. E foi e é muito significativo para mim esse início, porque nasceram várias Sâmias ali, né? Eu não tinha nenhuma vivência, nenhuma experiência concreta com o movimento social, com a politização das dimensões da vida, enfim, eu não militava, mas sentia um incômodo em relação a desejar colocar a mão na lama da sociedade, da vida, do mundo, né? Das minhas questões e dos meus incômodos, assim. Eu queria sair de uma bolha que eu sabia que eu estava, mas eu não sabia como fazer
para fazer isso, né? Para sair desse conforto que já estava bastante desconfortável, né? E começar na fundação caiu no meu colo, assim, eu estava precisando trabalhar, enfim. Comecei a dar aula lá e foi uma experiência muito importante e significativa porque nasceu um mundo novo para mim, assim, né? Ou eu nasci para um mundo que estava aí e eu não estava conseguindo enxergar, né? Ele estava invisível para mim. E aí eu me vi lá na frente de meninos e meninas, né? Eu dei aula só 2 vezes para meninas, então minha experiência sempre foi muito mais com a molecada que estava nos centros masculinos, né? E aí eu me vi diante de meninos super marcados pela vida, né? Meninos que conviviam com o luto de familiares mortos pelas mãos policiais, de muitos amigos que foram abatidos também pelo Estado, né? E que dentro disso tinham sido obrigados a amadurecer, né, em relação a isso, para conseguir ir tocando a vida mesmo, assim, né? E, contraditoriamente, o ambiente, a vivência, o convívio, né, o relacionamento com eles era muito leve, era muito divertido, né? Mesmo estando num ambiente de conflitos, né? A Fundação Casa é um ambiente de conflito, é um ambiente bastante pesado em relação a rotinas que não necessariamente fazem sentido para aqueles meninos e porque, né, eles estão sequestrados da família, das oportunidades de escrever a própria história, enfim. E então eu lidava com isso, né? Eu lidava com a necessidade de precisar mediar a relação com os funcionários da fundação, que são bastante complicados, né? E precisava levar, né, para aqueles meninos um afeto que às vezes ali é tão, enfim, tão raro, né? Está sendo o tempo todo, eles estão, né, respondendo à justiça por serem garotos problemas, né? Por serem parte de uma juventude que é marcada e é punida, né? Sistematicamente, estruturalmente. Então, eu precisava tentar lembrá-los que ali são muitas histórias de vidas que têm muitas coisas em comum, mas tem particularidades, né? Tem infâncias singulares, enfim, tem amores que estão aí, que estão brotando, que se foram. Tem as memórias, tem os sonhos, as intenções, né? Então, eu fui trabalhando isso em mim. Eu acho que eu fui amadurecendo muito aos poucos, assim. Acho que hoje eu vejo que eu faria algumas coisas muito diferentes, assim, porque é um relacionamento muito intenso, muito vivo e muito visceral, né? Trabalhar naquele ambiente, assim, do Estado que está ali com uma máquina de punição e que precisa dizer para aqueles meninos que eles têm que se readequar, né, e se reajustar, e a gente, como educador, tem que entrar nesse discurso. Era tão intenso, tão visceral, que eu acho que hoje eu faria algumas coisas assim diferentes, né? Mas eu também só consigo ver isso porque eu saí, né? Porque essa experiência cessou. Mas o que eu tenho para dizer basicamente é que eu acho que seria muito importante que
a militância, enfim, os movimentos sociais, quem está aí na luta de politizar as questões da sociedade, as expressões sociais da desigualdade, precisa querer estar em alguns lugares que tem concentração de gente esmagada pelo Estado. Então, desejar estar nesses ambientes como um trabalho militante mesmo, como luta política, é importante para estabelecer relação com a realidade, né? Para calibrar a própria prática e o próprio discurso, mas principalmente para lapidar os afetos, né? Eu acho que é mais importante e significativo que aconteceu comigo na fundação ter conseguido gestar afetos, assim, né? E me confrontar com um mundo que hoje eu sei que é outro e irreversivelmente outro, assim. Eu sou muito, 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 muito grata. Muito grata àquelas meninas e aqueles meninos, assim, por tudo isso. É isso, acabamos de escutar a Sâmia Falcão, que contou um pouco sobre suas vivências aí na Fundação Casa e fez algumas reflexões em cima, pessoal. Agora temos a Célia Ferreira, que também atuou na educação profissional aí nas unidades da Fundação e conta pra gente um pouco do que viu por lá. Vamos de Célia Ferreira. Oi, meu nome é Célia, eu tenho 54 anos, estou aqui para compartilhar um pouco da minha vivência na Fundação Casa como educadora. Quando a Horizonte me contratou para trabalhar com medidas socioeducativas, na época eu fazia a Faculdade de Serviço Social e logo descobri que a Fundação de Medidas Socioeducativas não tinha nada, né? Quando eu fui trabalhar na Fundação Casa, eu não tinha a menor ideia do que era a Fundação Casa, não tinha a menor ideia de que a Fundação Casa era uma cadeia, né? E que medidas socioeducativas realmente não existiam lá dentro. Eu tive sorte com a equipe da Horizonte, né? Tinha muito coxinha na Horizonte, muito coxinha, mas tinha muitos educadores que estavam a fim de fazer diferente, né? E eu tive a sorte, quando eu cheguei em Franco da Rocha, que foi a primeira casa que eu trabalhei, eu logo conheci o Fernando, a gente trabalhou juntos, né? E eu aprendi muito com o Fernando. O Fernando é um querido, mas, assim, o que foi, assim, que eu prezo mais que o Fernando me ensinou foi o fechar junto. Tamo junto. Se der merda, tamo junto, e se estiver legal, a gente também tá junto. Essa confiança, ela é fundamental, né, para quem trabalha na perspectiva que a gente trabalhava, né, de enfrentamento contra o Horizonte e contra o Estado. Tem que ter essa confiança, né? E dentro da sala de aula a gente também tem essa confiança com os adolescentes, né? Porque o trabalho que a gente fazia lá era um trabalho que não era permitido, né? Então a gente fazia como dava para fazer, né? Às vezes dava BO, às vezes não dava BO, né? Mas os adolescentes sempre fechavam junto. Nunca os adolescentes entregariam você para a direção. Nada, eles fechavam juntos com você na sala de aula também. Funcionários da Fundação Casa, direção da Fundação Casa, são todos tutoradores profissionais, homens e mulheres, não tem distinção. O nome que a gente dá é tutoradores, né? E eu descobri que todo tutorador é um covarde, né? E que os adolescentes da Fundação Casa são de uma coragem extrema, né? Assim, inacreditável, né? Porque tudo que eles passam ali dentro é horrível, é surreal, O que acontece dentro da Fundação Casa é surreal, né? Não é uma violência também que acontece de vez em quando, é uma violência diária, né? Eu vi todo tipo de violência física e psicológica dentro da Fundação. É uma coisa que é ruim para quem trabalha como educador, porque a impotência que você sente é gigantesca. E essa
impotência, essa dor, né, pela dor que os adolescentes estão, né, pela tortura que os adolescentes estão sofrendo lá dentro, é difícil, é difícil. Experiência pedagógica, a melhor que eu tive na fundação foi na Casa Belém, que era Casa Belém R Incidentes, né? E uma das turmas, eu fiquei quase um ano na Belém. Uma das turmas eu resolvi levar o filme do Queirô. Queirô é um filme que retrata, né, tudo que acontece realmente, né, dentro de uma Fundação Casa, né? E foi muito legal, a gente assistiu junto, depois a gente discutiu, teve uma identidade, né, dos adolescentes com o filme, né? Teve uma identidade dos seguranças com o filme também, né? Porque depois eu fui afastada da Casa Belém, né? Eles alegaram que eu tinha entrado com um celular para os adolescentes e que isso era irregular. E a Horizonte me chamou e me tirou da Casa Belém, né? A gente sabe, né, que as organizações, né, que têm convênio com o Estado, né, elas são parceiras do Estado, né? E no final, né, assim, o princípio é a grana, né, é o capital, né? Apesar de aparentemente, né, parecer uma outra coisa, não é, né? No fim o que vale é a grana, né? E lógico, então que Horizontes tinha que negociar com a fundação, né? Então eu fui afastada, né? E teve outra coisa também que aconteceu na Belém, que foi a primeira rebelião que eu presenciei, né? E para mim foi assim, foi um sentimento, um misto de sentimentos, sabe? Foi um misto de sentimentos estranhos, né? De começar com aquele burburinho, né? E aumentar, né? E você sentir, né? Os adolescentes, né? Pondo para fora, né? Um basta, né? Em toda a opressão, em toda a violência, em toda a castração, né? Em todo o sistema, né? Carcerário da Fundação Casa, do Estado, né? Então, para mim foi muito marcante isso, né? E acho que é isso, eu sou totalmente contra o sistema carcerário, né? Eu acho que o sistema carcerário foi feito para controle de uma certa população, né? E para ganhar dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Por mim eu punha uma bomba em todos os muros. Quem me conhece sabe que eu sempre tive esse desejo, né? E eu acho que é isso. Feliz pelo convite, Fernanda, obrigada e beijo grande. E é isso, esse foi o primeiro bloco do Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta. E estamos de volta aqui com Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira, ferramenta de comunicação aqui do Cursinho Livre da Norte. Hoje estamos escutando as experiências aí de mulheres nas medidas socioeducativas de privação de liberdade. E nesse segundo bloco a gente vai conhecer uma educadora da arte e cultura e conhecer alguns frutos de seus trabalhos aí. Vamos escutar a Chay, do grupo de rap Odisseia das Flores, e que atua nas oficinas artísticas e culturais nas unidades da Fundação Casa há quase uma década, e conta pra gente um pouco dos seus trabalhos por lá. Olá, salve, salve. Eu sou a Chay, estou aí na área da arte e educação desde 2012, né? Atuo como MC desde 2008. Estou dentro do projeto Educação com Arte, né? Fazendo oficinas com os jovens que cumprem a medida socioeducativa em privação de liberdade. Atualmente só com os meninos, mas já tive minha experiência também de trabalhar com as meninas, que foi de 2012 a 2014. E assim, é um trampo que eu vou falar, eu não sonhava em ser arte educadora, não foi uma coisa que eu planejei, né?
mas eu me descobri um novo lado, né? Porque as oficinas culturais, ela me trouxe muito aprendizado, né? É um momento de muita partilha. Não, assim, eu troco muito, sim, eu trago muito das minhas vivências, mas ao mesmo tempo aprendo muito, né? Eu tenho esse lado do hip hop por ser MC, então carrego esse lance da oralidade, de incentivar as escritas, né? Mas não é uma obrigação os participantes da oficina, que é titulada como Arte das Palavras, né, dentro da fundação, não é uma obrigação os participantes fazerem música ou fazerem poesias, né? Vai fazer quem tiver essa necessidade, quem tiver essa pegada e essa vontade de aprender algo novo. A ideia é incentivar a escrever. A forma que vai ser escrita é muito particular de cada um. Descobri muitos talentos nesses anos, né? Muitos, muitos mesmo. Vi meninos e meninas identificarem esse lado poético, esse lado da escrita dentro das oficinas. A maioria dos jovens que participam das oficinas culturais nunca tiveram contato com oficinas antes, né? Teve o contato com a arte e cultura na quebrada, de várias formas. Muitas das formas eles nem identificam que são, né? Como os pancadão, os baile funk, eles não identificam que é uma atividade cultural. E a gente vira e mexe está lembrando eles que é, né? Então são jovens que vieram dessa cultura, não tiveram uma oportunidade de experimentar outras linguagens artísticas, e ali dentro da Fundação Casa teve essa oportunidade, e ali a gente já descobriu vários talentos, vários. Eu já tive muitas experiências positivas, já tive muitas experiências também desanimadoras e revoltantes, porque não podemos esquecer do local, né? Trabalhar a arte, a liberdade de expressão no local que é da privação da liberdade, principalmente a liberdade do corpo de se expressar, é uma oficina muito delicada, né? O bagulho é louco. É uma oficina que sofre muito preconceito, né? Por trazer esse lance de falem o que vocês pensem, solte o que vocês estão sentindo. Dentro da fundação, tudo tem um outro contexto, né? Tudo é interpretado de uma outra forma. Eu sofro, então, muito preconceito dentro da fundação por ser mulher, de verdade. É um local que eu posso falar que é 100% machista, é uma estrutura totalmente machista, tanto dos meninos que estão cumprindo a medida, como, né, do corpo de pessoas que trabalham lá. E já sofri muito preconceito por esse motivo, e também por representar uma cultura que é o hip hop, né? Que é marginalizada, que é vista de uma forma muito associada com a criminalidade, né? Então eu já escutei muita coisinha, tipo assim, ah, lá vai ela brincar com os bandidos, né? A arte e cultura, ela é interpretada dessa forma, né? Aqui no Brasil não se tem um respeito com os fazedores, né? Com os profissionais da área de arte e cultura, né? Então, consequentemente, em alguns espaços públicos e não públicos também, privados, a gente vai encontrar esses reflexos aí. Bom, já tive a oportunidade de levar menino para fazer a abertura do show do Odisseia das Flores. Logicamente, um menino que já tinha cumprido a sua medida, ele estava em liberdade, resolveu continuar com a música, que foi o Natanael. A gente deu uma força para ele, conseguiu levar ele lá no estúdio da LC, o Mago dos Beats, ali em Diadema. Ele gravou algumas músicas. Tivemos a oportunidade de levar ele para uma apresentação nossa para ele fazer é, uma abertura para o nosso show. Já tive uma oportunidade bem bacana também na Casa Taipas, quando eu estava com as meninas, de escrever elas para o Festival de Poesia Podpah Nós Que Tá, volume 2. Isso foi ali em 2013, né? E em 2014 saiu o livro. Das 12 meninas inscritas, 8 foram selecionadas, né, para esse livro. E eu achei fantástico, porque foi uma forma de eternizar mais ainda, né? O que acontece dentro das oficinas. Eu falo eternizar mais ainda porque eu já faço um trabalho que é de produzir fanzines dentro da oficina no final do ciclo, para a gente poder ter uma forma, né, de memorizar, de guardar tudo que é produzido. E ter elas nessa publicação desse livro, para mim, foi muito especial,
foi muito importante, até porque eu fiz o maior corre para fazer a inscrição delas, para pedir autorização, para motivar elas a escreverem, né? Elas já escreviam para a oficina, mas para motivar elas a participarem, né? Porque foi uma participação voluntária, né? Não foi obrigado. Participou quem quis. Deixa eu ver aqui outras experiências bacanas. São muitas, muitas, muitas. Não daria para compartilhar neste momento tudo. Mas a gente também teve uma oportunidade muito significativa. O que foi? Deixa eu lembrar. Como que eu vou começar a falar? Essa oportunidade foi de levar uma casa super rotulada como a casa dos meninos monstros, como a casa super problemática, que é a Casa Franco, né? Antiga Casa Franco e Franco da Rocha. Tivemos a oportunidade de levar esses meninos para 2 saídas culturais. Isso era uma parada que não acontecia há anos na casa. E foi muito bacana, porque os meninos compraram a ideia e eles foram fantásticos na apresentação. Eles mostraram o real talento, a real produtividade que rola nas oficinas culturais da Fundação. Levamos ele para a biblioteca aqui de Franco da Rocha e também conseguimos levá-los para Quilombac. E aí eu falo que é muito especial para mim, porque a Quilombac é um quintal para mim, né? É um terreiro que eu sou íntima, né? Que eu posso dizer. Eu já fui em inúmeras celebrações ali. Ali foi o local que eu fiz o lançamento do primeiro CD Codiceia das Flores. Já fizemos gravação de videoclipe lá também. Fora, nossa, inúmeras participações e encontros com coletivos e construções coletivas para nossa quebrada aqui da Noroeste, que eu sou de Franco da Rocha e a Quilombac está em Perus. Então, assim, a minha caminhada na arte e educação, ela caminha muito com a minha atuação artística, né, com a artista que eu represento, que é uma artista que escolheu seguir uma ideologia, né, que é uma artista que representa a cultura hip hop, a cultura dos pretos, a cultura periférica, a literatura periférica. Então, toda essa essência é o que eu consigo transmitir nas oficinas culturais. Logicamente, seguindo vários protocolos, sendo camaleão, porque lá dentro eu não posso ser a Chay que eu sou aqui fora. Eu também tenho que me moldar para estar lá, né? Eu tenho que entrar num eixo aí para estar lá, senão eu não daria para estar. Mas, mesmo assim, carregando toda essa essência e compartilhando essa vivência e aprendendo muito. Muito mesmo. E fora isso, também as pessoas fantásticas, os profissionais fantásticos da área da arte e educação que a gente tem a oportunidade de conhecer, de fazer várias trocas, né? Como o Fernando, que me fez esse convite para poder trocar essa ideia. E eu agradeço aí de verdade. Acabamos de escutar a Chay. É isso aí, muito trabalho, muita coisa que a Chay construiu e continua construindo lá dentro. E nesse segundo bloco, vamos seguir aqui uma pegada mais musical e vamos escutar um som que a Chay faz parte. Vamos escutar Odisseia das Flores, como cantam os Atabaques. Lutas, mais lutas, lutas. Resistência, sofrimento, humilhação, tudo misturado, muitos anos se passaram, marcas deixaram, do povo sofrido unido na dor. Quem escravizou e quem escraviza, cicatriz na ferida não adiantou. Vai pensando que aliviou. Abrigos, ocupações, famílias, rostos, gestos, sentimento, quantas vidas. Vai depender de um sistema manipulador. Passado, opressão, de miséria causador. A revolta de alguns é a nossa vitória. Criamos uma história pelo povo e não é por um. Resistência, direitos iguais, corremos atrás. Essa é a nossa diferença, não se render jamais a esse tipo de rotulações, padrões que a sociedade impõe. Pessoas manipuladas por vilões, ladrões de personalidades. Te levam pro mundo imaginário sem te desejar boa viagem. Na sua mente faz uma lavagem, colocando como prioridade valores banais, atitudes artificiais denominadas como bobagem. Deixa de lado a verdade que somos iguais. O que muda é a vontade de vencer. Tem que ser forte para sobreviver. Diante da dificuldade também depende de você. Mudar o rumo da sua realidade, quebrar as correntes dessa sociedade. Mais amor, igualdade, porque só o verdadeiro louco consciente sabe que se entregar não faz parte. Tamo aí na atividade, muita fé e coragem. Entrego a vida, a morte pela liberdade, sem se vender por essas futilidades. Peço licença, peço passagem pra prosseguir.
Agora estamos de volta aqui com Indisciplina. Acabamos de escutar aí o Odisseia das Flores, como cantam os Atabaques. Vamos escutar agora um depoimento de uma aluna da Chay, a Deinha. E logo em seguida vamos escutar um som dela chamado Checkmate. Meu nome é Andréia, tenho 20 anos de idade, sou da Zona Norte de São Paulo. Sou mais conhecida como Deinha. Meu primeiro contato com a música foi em 2013, no curso de Arte das Palavras. Minha professora era a Chay, do grupo Odisseia das Flores. Depois de um tempo, em 2016, eu conheci a Luan Rodrigues, que me incentivou a escrever uma música para mim gravar com a Luana Hanser. Aí eu compus e desde então eu comecei a escrever. Virou um vício, é o que eu gosto de fazer e é o que eu amo. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós é checkmate, sem dó. As mina tá ligado que com nós é diferente. Se mexer com nós é melhor sair da frente. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós é checkmate, sem dó. Elas se juntaram, elas não são poucas. Se mexer com uma, você mexeu com todas. As mina tá blindada, fazendo a caminhada. Fé em Deus abençoada, não se abala com nada. Opinião já tá formada de quem irá falar. O respeito tu não compra, você tem que conquistar. Eu já conquistei, aonde eu cheguei, fazer o bem eu optei. A ganho eu declarei, eu não tenho limite, mas faço você ter. Se quiser alguma coisa, faz por onde merecer. Salve todas quebradas, fechamento na batalha. Tô correndo pelo certo e fugindo das erradas. A meta já foi cumprida, mina se destacando toda hora, todo dia. Logo menos tá chegando dia 8 de março. Pra memorizar aquelas minas do passado, mas elas estão eternizadas na memória. Conquistar espaço na nossa trajetória e pra honrar a história dessas minas. Estamos em ação toda hora, todo dia. Outras não têm coragem de soltar a voz, mas ela se esquece que é uma de nós. Preta, branca, morena, tudo a mesma coisa. Todas por uma e uma por todas. Homem nenhum paga minhas contas. Se me agredir não vem com essa de fiança. Não me define a roupa que eu uso. Eu não fui feita para o seu consumo. Não vem dizer que a culpa é minha. Não sou conivente com a sua patifaria. Seja como for, estou disposta a enfrentar qualquer tipo de preconceito que venha nos acusar. Estamos dando salve, é melhor tu acordar antes que o racismo vai aí te visitar. Estamos nos unindo, juntando nossas forças. Essa é a nossa meta, não gostou, procura outra. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor que causou dor e acabou com nosso amor. Quando tu vê um gay, você fala que absurdo. O absurdo é aquilo que acaba com o mundo. Quando tu vê um gay, você fala que absurdo. O absurdo é aquilo que acaba com o mundo. Mundo, mundo, mundo. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós é checkmate, sem dó. As mina tá ligado que com nós é diferente. Se mexer com nós é melhor sair da frente. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Se mexer com nós é checkmate, sem dó. Elas se juntaram, elas não são poucas. Se mexer com uma, você mexeu com todas. As mina tá ligado que as ideias é uma só. Acabamos de escutar o depoimento da Deinha e o som dela Checkmate. Agora vamos para mais um aluno da Chay. Vamos escutar o Natanael, o MC Boy JM, num som com o neguinho JP com a música Mas Que Traje É Esse? Mas que traje é esse? Mas que traje é esse? Vai! Os moleque é treinado no cada tem placa de ossa com placa de peixe. Os moleque pesado, tá forgando. Pode ligar pro neguinho JP que o Paulista tá logo bombando.
chegando aqui com meus parceiros, Beli Macuco chamou na responsa. Eu tô na vibe da ostentação, vem tirar um lazer, vem tirar uma onda. Chama no rádio, tô pesado, indo pra baixada com um JP, ali o JB que também é aliado. Se tu curte a onda, vem tirar uma onda. Só bater no rádio do Guirazer, o moleque é responsa. Mas que traje é esse? Mas que traje é esse? Os moleque é treinado no cada, tem placa de ossa com placa de peixe. Chega o final de semana, nós parti pra Ubatuba. Pega o Avia Expresso, chamando num grau, casica na garupa. Pode chamar que elas vêm, no toque da minha Hornet. Muito prazer, sou Neguinho JP, criado e bolado do Jardim Marquete. Essa é a letra, mas que traje é esse? Tô dentro do baile, o famoso que joga peixe. Chegando aqui com meus parceiros, Beli Macuco chamou na responsa. Eu tô na vibe da ostentação, vem tirar um lazer, vem tirar uma onda. Chama no rádio, tô pesado, indo pra baixada com um JP, ali o JB que também é aliado. Se tu curte a onda, vem tirar uma onda. Só bater no rádio do Guirazer, o moleque é responsa. Mas que traje é esse? Mas que traje é esse? Os moleque é treinado no cada, tem placa de ossa com placa de peixe. Chega o final de semana, nós parti pra Ubatuba. Pega o Avia Expresso, chamando num grau, casica na garupa. Pode chamar que elas vêm, no toque da minha Hornet. Muito prazer, sou Neguinho JP, criado e bolado do Jardim Marquete. Essa é a letra, mas que traje é esse? Tô dentro do baile, o famoso que joga peixe. E a gente acabou de escutar o MC Boy JM, o Neguinho JP, mas que traje é esse? É isso, a gente chegou ao fim dessa edição do Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Hoje conhecemos experiências e trabalhos de mulheres nas medidas socioeducativas. Estamos sempre às sextas, às 16, na Rádio Comunitária Cantareira, 87.5 FM da Brasilândia, além do Spotify, Google Podcast e outros agregadores através do Anchor. Se você quer saber mais sobre o Cursinho Livre da Norte, acesse nosso site cursinholivredanorte.milharal.org e também pelo Facebook e Instagram. Até semana que vem!